Olá, sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos temas que eu considero a base de tudo, sabe? Um dos mais vitais na teologia cristã, a bibliologia, que é a doutrina da Palavra de Deus. E por que começar justamente por aqui? Simples, porque tudo aquilo em que a gente crê, desde quem Deus é, passando pelo plano de salvação até a nossa esperança para o futuro, tudo isso se apoia na ideia de que Deus falou. E mais, que essa fala dele foi registrada de um jeito fiel e com autoridade. Então, o que vamos fazer aqui não é só um estudo acadêmico para acumular conhecimento, não. É uma verdadeira jornada para a gente entender a origem, a natureza, a autoridade e o poder do livro que não só moldou a nossa civilização, mas que tem o poder de transformar e transformar radicalmente a vida de qualquer pessoa que o lê. Se a Bíblia é o que ela mesma diz que é, então estudar a Bíblia não é só um exercício da mente, é um encontro com o próprio Deus. Então, se preparem, porque a gente vai fundo nas Escrituras para entender as próprias Escrituras. Para nossa jornada fazer sentido e ter uma lógica, eu estruturei nosso estudo em 6 pilares, como dá para ver aqui. Primeiro, na introdução, a gente vai entender por que a Bíblia é chamada de o livro dos livros. Depois, em Origens, vamos fazer uma viagem no tempo, para ver como a palavra de Deus tomou forma, sabe? Os idiomas, os materiais. Na terceira parte, a gente chega no coração teológico da coisa toda, a inspiração, o milagre do sopro de Deus. Daí, a consequência lógica é a autoridade da Bíblia, nossa rocha firme. Na quinta parte, a gente vai desvendar o mistério do cânon, entendendo por que temos esses 66 livros e não outros. E para fechar, vamos celebrar a preservação e o poder da palavra, vendo como Deus cuidou dela e como ela continua viva e poderosa hoje. Pensa em cada sessão como um degrau que vai nos levar a uma visão mais alta e mais clara das Escrituras. Vamos lá! E começamos então com a nossa primeira sessão, a introdução, o livro dos livros. E olha, esse título não é um exagero poético, não. Quando a gente se aproxima da Bíblia, não estamos falando de um livro qualquer. Estamos diante de um fenômeno literário, histórico e espiritual que não tem paralelo. Pensa na longevidade dela, na influência cultural, na capacidade de falar com tantas culturas diferentes ao longo de milênios. Nenhum outro livro sequer chega perto. Mas o que a torna única não é só o impacto que ela causou, mas a reivindicação que ela faz, a de ser a revelação direta e proposital do Deus Criador para sua criação. É isso que coloca ela numa categoria completamente diferente de todos os outros livros sagrados ou obras de filosofia. Nesta sessão, a gente vai começar a desembrulhar essa ideia. E aqui está. Essa é a frase e a espinha dorsal de toda a bibliologia. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A diferença pode parecer sutil, mas na verdade ela é gigantesca. Dizer que ela contém a palavra de Deus, bom, isso abre espaço para a gente achar que precisa ficar separando o que é divino do que é humano, como se umas partes fossem inspiradas e outras não. Mas a visão cristã histórica, a ortodoxa, afirma que a Bíblia inteira é o ato de fala de Deus. O teólogo B.B. Warfield disse algo assim: as Escrituras são a palavra de Deus de tal forma que quando as Escrituras falam, Deus fala. O que isso quer dizer? Que elas carregam a autoridade, a verdade e o poder do próprio Deus. Entender isso muda completamente a forma como a gente lê, estuda e obedece a este livro. A própria origem da palavra Bíblia, como a gente vê aqui, já nos conta algo. Ela vem do grego Biblos, que era o nome de uma cidade fenícia, famosa por exportar papiro. Um biblion era um rolo de papiro e Bíblia era o plural, ou seja, uma coleção de livrinhos. Isso é fascinante, não é? Porque reflete perfeitamente a estrutura das Escrituras. Ela é uma biblioteca, uma coleção de muitos livros. Tem poesia, profecia, história, cartas. Mas, pela fé, a gente entende que por trás dessa variedade toda de livrinhos existe uma unidade perfeita, um único autor divino que teceu uma única e grande história de redenção, do Gênesis ao Apocalipse. O próprio nome já aponta para essa beleza da diversidade humana com a unidade divina. Esse conceito da natureza dupla é, sem dúvida, um dos mais profundos e importantes. Como o slide mostra, existe um lado divino e um lado humano. O lado divino é a origem de tudo. O autor final é Deus. A mensagem é dele. Já o lado humano é um instrumento. Os escritores foram homens de verdade, que viviam em suas culturas com seus estilos, seus vocabulários. O grande erro seria negar um desses lados. Se a gente nega o lado divino, a gente reduz a Bíblia a um simples livro humano, que é o erro do liberalismo teológico. Se a gente nega o lado humano, a gente cai na ideia de um ditado mecânico, como se os autores fossem robôs. A visão correta mantém os dois em perfeita
união. A melhor comparação que a gente tem é com Cristo. Jesus é 100% Deus e 100% homem, sem misturar ou confundir as naturezas. Da mesma forma, a Bíblia é 100% a palavra de Deus e 100% a palavra de homens, sem que uma anule a outra. O estilo de Paulo é claramente o dele, mas as palavras que ele escreve são as palavras de Deus. É um mistério que a gente chama de confluência. Como o gráfico mostra, essa biblioteca de 66 livros se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo prepara o terreno, promete um Redentor. O Novo apresenta esse Redentor e explica o que a vinda dele significa. Mas o que eu quero destacar aqui é o milagre da unidade. Pensa só nisso. Foram cerca de 40 autores, num período de 1.500 anos, em 3 continentes e usando 3 línguas diferentes. Tinha um pastor de ovelhas como Amós, um rei como Davi, um médico como Lucas, um pescador como Pedro. Como é que eles conseguiram escrever uma história tão coesa? Como o sacrifício de um cordeiro na Páscoa, lá em Êxodo, aponta de forma tão perfeita para Cristo, o Cordeiro de Deus em João. Como a profecia de Isaías 53, escrita 700 anos antes de Cristo, descreve a crucificação com detalhes tão precisos que parece ter sido escrita aos pés da cruz. A única resposta que faz sentido é que existia um único autor divino orquestrando toda essa sinfonia. A unidade da Bíblia é uma das provas internas mais poderosas de que ela foi inspirada por Deus. Então, para a gente resumir essa introdução, nós estabelecemos que a Bíblia não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Vimos que o nome dela, coleção de livros, reflete essa estrutura diversa, mas unificada. Entendemos a natureza dupla dela, divino-humana, que é a chave para uma compreensão correta. E ficamos maravilhados com a composição harmoniosa dela, um testemunho do seu único autor. Com essa base sólida, a gente pode agora avançar para entender como esse livro tão extraordinário chegou até nós. Ok, agora que a gente entendeu o que é a Bíblia, a pergunta que vem naturalmente é: como ela chegou até nós? Nessa nossa segunda sessão, vamos investigar as origens materiais da palavra escrita. Vamos falar de papiro, de pergaminho, dos idiomas antigos e, o mais importante, vamos tratar de uma questão crucial para a nossa fé. Será que podemos confiar que o texto que a gente tem hoje é o mesmo que foi escrito há milhares de anos? A resposta pode surpreender muita gente. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o tempo enorme que a revelação bíblica levou para se completar. Começa com Moisés, lá no deserto, recebendo a lei de Deus por volta de 1450 a.C. Quase 500 anos depois, Davi, o pastor que virou rei, escreve os Salmos, que era o livro de hinos de Israel no auge do reino. Passam mais alguns séculos e Isaías profetiza sobre o Messias sofredor bem no meio da agitação política de Judá. Depois do trauma do exílio na Babilônia, homens como Esdras e Neemias trabalham para reunir e preservar os escritos sagrados, formando o Antigo Testamento como a gente conhece. E a revelação escrita se insere com o último apóstolo vivo, João, numa ilha-prisão chamada Patmos, recebendo a visão do Apocalipse. Pensa na variedade de cenários: deserto, palácio, exílio, prisão. Deus falou ao seu povo em todas as circunstâncias, tecendo a sua história ao longo de 15 séculos. A pergunta é ótima. Por que um livro? Deus é todo-poderoso. Ele poderia ter se revelado de 1000 outras maneiras. Mas a escolha pela escrita foi um ato de sabedoria e de graça. Pensa na escrita como uma âncora para a verdade. Primeiro, a precisão. A escrita força as ideias a serem claras e definidas, o que diminui a ambiguidade. Segundo, a permanência. Diferente da tradição oral, que pode virar um telefone sem fio com o passar das gerações, o texto escrito fica lá, preservando a mensagem original. Terceiro, a objetividade. O texto está ali, fixo, servindo como um juiz para as nossas interpretações subjetivas e um padrão contra o erro. E quarto, a disseminação. Um texto pode ser copiado e levado para os cantos mais distantes da terra, muito além do alcance da voz de um único profeta. A palavra escrita foi o meio perfeito que Deus escolheu para preservar sua revelação de forma fiel e acessível a todas as gerações. Deus falou na língua do povo. O hebraico do Antigo Testamento, uma língua concreta, visual, perfeita para contar os grandes feitos de Deus na história. O aramaico, usado em partes de Daniel e Esdras, era a língua comum do Império na época, mostrando que o plano de Deus sempre foi global. E o grego koiné, do Novo Testamento, a língua universal daquele tempo graças a Alexandre o Grande, foi o veículo perfeito para o evangelho se espalhar rapidinho por todo o Império Romano. A escolha das línguas e dos materiais, desde tabuinhas de barro e cacos de cerâmica usados para rascunhos, até pergaminhos sofisticados de pele de animal para os textos finais, mostram Deus que entra na história e usa os meios humanos para comunicar a sua verdade que está acima da história. E aqui a gente chega numa das objeções mais comuns.
Ah, mas a Bíblia foi alterada com o tempo. Como podemos confiar nela? Essa é uma pergunta justa e que merece uma resposta sólida. Já que a gente não tem os documentos originais, os chamados autógrafos, como podemos ter certeza do texto? A resposta está num campo de estudo chamado crítica textual. E a evidência que temos para a Bíblia, especialmente para o Novo Testamento, é, como o slide diz, absolutamente esmagadora. Se prepare para ver por quê. Dá uma olhada nesse gráfico. Sério, essa é uma das imagens mais importantes que vamos ver nesta aula. Compare a evidência textual do Novo Testamento com outras obras da Antiguidade que ninguém questiona. A Ilíada de Homero, menos de 700 cópias, e a mais antiga é de 500 anos depois do original. As Guerras Gálicas de Júlio César, umas 10 cópias, com um intervalo de 1000 anos entre o original e a cópia mais antiga. Agora, olha o Novo Testamento. Temos mais de 5.800 manuscritos gregos, alguns chegando a poucas décadas do original, como o Papiro P52, um pedacinho de João, datado de cerca de 125 d.C. E se a gente incluir as versões em latim, siríaco, copta e outras línguas, esse número passa de 25.000 manuscritos. É um dilúvio de evidências. Nenhum estudioso sério de literatura clássica sonharia em ter esse tipo de material para trabalhar. Essa riqueza de manuscritos nos permite comparar as cópias, identificar pequenas variações dos copistas e reconstruir o texto original com mais de 99% de certeza. Confiar na Bíblia não é um salto no escuro, é um passo baseado em evidências textuais incomparáveis. Então, para amarrar essa sessão sobre as origens, vimos o longo processo de 1.500 anos da escrita bíblica. Entendemos a sabedoria de Deus ao escolher a forma escrita. Identificamos as línguas originais e, o ponto crucial, estabelecemos que a base de manuscritos do Novo Testamento é massivamente superior a qualquer outro documento antigo, o que nos dá uma confiança textual enorme. E sobre a perda dos originais, pensa na providência de Deus. Se a gente tivesse o manuscrito original de Romanos, escrito pela mão de Paulo, qual seria a tentação? A de transformar aquilo numa relíquia sagrada, de adorar o objeto em vez do autor da mensagem. A providência de Deus nos preservou até disso, garantindo que a nossa fé esteja na mensagem e não no meio. A gente já viu que pode confiar na transmissão histórica do texto bíblico, mas isso não responde à pergunta mais importante: por que esse livro tem autoridade sobre nós? A resposta não está na antiguidade dele ou na sua preservação, mas na sua origem. E agora chegamos ao coração da bibliologia, a doutrina da inspiração, o sopro de Deus. É aqui que a Bíblia deixa de ser apenas um livro confiável e se torna a palavra de Deus viva e com autoridade. Toda a doutrina da inspiração se resume a uma única palavra grega que Paulo usou em 2 Timóteo 3,16, theopneustos. Theo é Deus, pneustos é sopro-respiração. A Bíblia é soprada por Deus. A imagem é muito poderosa. É a mesma ação de Deus lá em Gênesis 2, quando ele formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Assim como aquele sopro deu vida a Adão, o sopro divino deu vida às Escrituras. Portanto, a inspiração da Bíblia não é a inspiração de um artista que se sente tocado por uma musa. Não é genialidade. É um ato sobrenatural, único e completo, pelo qual Deus tornou as palavras dos escritores humanos em sua própria palavra. De novo, autoria dupla. Como é que isso funciona na prática da inspiração? 2 Pedro 1,21 nos dá a chave. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra grega para movidos é feromenoi, a mesma usada para descrever um navio sendo levado pelo vento. Pensa nisso. O navio, o autor humano, está ativo, suas velas estão lá. Sua estrutura é única, mas a força que o empurra e a direção que ele segue são determinadas pelo vento, o Espírito Santo. Desse jeito, Deus não anulou a personalidade dos autores. O estilo apaixonado e lógico de Paulo é dele, a ternura pastoral de João é dele, mas o produto final, cada palavra, foi exatamente o que o Espírito Santo quis que fosse. É a soberania de Deus trabalhando perfeitamente através dos instrumentos humanos. É muito importante a gente entender a visão bíblica da inspiração e como ela se difere de outras teorias que tentaram explicar o fenômeno, mas que acabam diminuindo seu valor. Como a gente vê na tabela, de um lado temos as teorias com foco humano. A intuição, eles eram só gênios religiosos. A iluminação, tinha uma percepção espiritual elevada, como qualquer crente pode ter. A dinâmica, Deus deu as ideias, eles escolheram as palavras. Mas como é que se separa a ideia da palavra? A ideia é expressa em palavras.
No outro extremo, tem a teoria do ditado mecânico, que anula o lado humano, tratando os autores como se fossem secretários. A doutrina bíblica, por outro lado, é a da inspiração verbal plenária. Vamos destrinchar isso. Verbal significa que a inspiração vai até as próprias palavras, não só nos conceitos, as palavras importam. Plenária significa completa, total. A inspiração se aplica a toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, seja história, poesia ou doutrina. Essa é a única visão que faz justiça ao que a própria Bíblia reivindica para si. E este versículo que a gente já mencionou é a pedra fundamental da doutrina. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A iniciativa nunca foi humana. Ninguém acordou um dia e pensou, acho que vou escrever um pedacinho da palavra de Deus hoje. Não. A origem é sempre divina. A força que move é divina. A supervisão é divina. É por isso que podemos chamar a Bíblia de Palavra de Deus, porque embora as mãos que a escreveram fossem humanas, a mente que a originou e a guiou foi a do Espírito Santo. Então, para fechar essa sessão que é central, vimos que inspiração significa soprada por Deus, um ato criativo divino. Entendemos o mistério da autoria dupla, onde Deus e o homem trabalham juntos perfeitamente. Afirmamos que a doutrina correta é a da inspiração verbal plenária. Cada palavra de toda a Escritura é inspirada, e rejeitamos as outras teorias como insuficientes. Por que isso é tão importante? Porque, como vamos ver agora, a inspiração é o fundamento sobre o qual a autoridade da Bíblia é construída. Se o que a gente viu na última sessão é verdade, se a Bíblia é a palavra soprada por Deus, então a consequência é inevitável e imensa. Ela tem autoridade. Não uma autoridade humana, mas divina. Nesta sessão, vamos explorar o que significa dizer que a Bíblia é nossa rocha inabalável, a autoridade final para tudo em que cremos e para o nosso modo de viver. A autoridade da Bíblia se apoia em 4 pilares, como um prédio bem sólido. O alicerce é a inspiração, que a gente já estudou. Se Deus falou, o que ele diz tem autoridade. Ponto. Sobre essa base, a gente constrói a credibilidade. A Bíblia é confiável nos seus relatos históricos, como vimos antes. Depois, a inerrância. Esse é um ponto crucial. Significa que a Bíblia, nos manuscritos originais, é totalmente verdadeira e sem erro em tudo que ela afirma. Isso não quer dizer que ela não registre as mentiras de Satanás ou de pessoas, mas que o que ela ensina como verdade é de fato a verdade. Isso vem diretamente do caráter de Deus, que não pode mentir. E por fim, a genuinidade. Os livros são autênticos, escritos pelos autores ou nas épocas que a tradição confirma. Juntos, esses pilares estabelecem a autoridade da Bíblia de forma muito robusta. Para quem segue a Cristo, o argumento final e decisivo para a autoridade das Escrituras é o próprio Jesus. Como Jesus via as Escrituras do Antigo Testamento. Ele as citava o tempo todo como a palavra final. Ele disse em João 10, a Escritura não pode falhar. Ele deu uma bronca nos líderes religiosos dizendo, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Para Jesus, o que a Escritura dizia, Deus dizia. Ele nunca corrigiu. Ele a cumpriu, ele se submeteu à autoridade dela, desde a tentação no deserto até o seu último suspiro na cruz. Se Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva, tratou a palavra escrita com essa reverência e submissão absoluta, quem somos nós para fazer diferente? A visão de Jesus sobre as Escrituras deve ser a nossa visão. Fim de papo. E a credibilidade da Bíblia é constantemente confirmada por evidências de fora. O testemunho de Jesus é fundamental, tratando Adão e Eva, o dilúvio e Jonas como história real, não como mitos. Mas a pá do arqueólogo também tem sido uma grande amiga da Bíblia. Os céticos costumavam rir da menção ao rei Sargão II em Isaías, dizendo que ele nunca existiu, até que o palácio dele foi descoberto na Assíria. Eles duvidavam da existência dos hititas, um povo importante no Antigo Testamento, até que a capital e os arquivos deles foram desenterrados na Turquia moderna. As tábuas de Nuse, a pedra de Roseta, o cilindro de Ciro. A lista de descobertas que iluminam e confirmam o cenário histórico da Bíblia é imensa e não para de crescer. A fé não é cega, ela é apoiada por um corpo robusto de evidências. Resumindo, então, a autoridade da Bíblia não é uma afirmação vazia. Ela vem da sua inspiração divina. É selada pelo testemunho de Jesus Cristo, confirmada por evidências externas e definida pelos conceitos de inerrância e genuinidade. Esses são os motivos pelos quais a chamamos de nossa rocha, nosso fundamento seguro em um mundo de areia movediça. A gente tem falado sobre a Bíblia como se fosse uma coisa só, mas a Bíblia é composta por 66 livros. A pergunta que esta sessão quer responder é: por que esses 66? Quem decidiu?
Como a gente sabe que não está faltando nenhum livro ou que não tem livros a mais, como aqueles famosos evangelhos gnósticos? Pois é, bem-vindos à fascinante discussão sobre o cânon das Escrituras. A palavra cânon significa vara de medir, um padrão, uma regra. O cânon bíblico é a lista de livros que servem como a regra de fé e prática para o cristão. E aqui está o ponto mais importante que precisa ficar claro sobre isso. A igreja não determinou o cânon, ela o discerniu. É uma diferença crucial. A autoridade de um livro não vem da decisão de um concílio. A autoridade já está no livro, porque ele foi inspirado por Deus. O papel da igreja, ao longo do tempo e guiada pelo Espírito Santo, foi o de reconhecer e confirmar quais livros já tinham essa marca de inspiração divina. Pensa num termômetro. Ele não cria a temperatura, ele apenas a reconhece e a mede. Da mesma forma, a igreja não tornou os livros canônicos, ela reconheceu os livros que já eram canônicos desde o momento em que foram escritos. Como este slide mostra, existe uma diferença no número de livros do Antigo Testamento entre as Bíblias protestantes e as católicas. A Bíblia protestante tem 66 livros, com o Antigo Testamento de 39 livros que corresponde exatamente ao cânon hebraico, a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam. A Bíblia católica tem 73 livros, incluindo livros adicionais como Tobias, Judite, Sabedoria e 1 e 2 Macabeus, chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. A pergunta óbvia é, por quê? Qual cânon está correto? Vamos dar uma olhada nas evidências. A razão para o cânon protestante de 66 livros se baseia em vários argumentos históricos e teológicos bem sólidos. Primeiro, os judeus, a quem as escrituras do Antigo Testamento foram confiados, nunca aceitaram esses livros como parte do cânon deles. O historiador Joséfo, lá no primeiro século, confirma a lista de 22 livros que correspondem aos nossos 39. Segundo, e este é o argumento decisivo, Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento centenas de vezes, mas nunca, nenhuma única vez citam um dos livros apócrifos como escritura com a autoridade de está escrito. Terceiro, os próprios livros contêm erros históricos e teológicos e alguns deles até admitem não ser proféticos. E por último, a decisão oficial da Igreja Católica de incluí-los só veio em 1546, no Concílio de Trento, mais de 1500 anos depois de Cristo, em grande parte como uma reação à Reforma Protestante para apoiar doutrinas que não tinham base nos 66 livros canônicos, como Purgatório e Orações pelos Mortos. A evidência histórica e o testemunho do Novo Testamento são muito claros. Então, para fechar essa questão do cânon, ele é o padrão de livros inspirados. A Igreja o reconheceu, não o criou. O cânon de 66 livros é o que tem o maior suporte histórico. E mais importante, é o cânon que foi confirmado por Jesus e pelos apóstolos. Podemos ter plena confiança de que a Bíblia que temos em mãos é a palavra de Deus completa e suficiente. E chegamos à nossa sessão final, que, de certa forma, é a mais prática de todas. Não adianta saber tudo sobre a Bíblia se a gente não entende o propósito dela. O mesmo Deus que inspirou e deu autoridade à sua palavra também prometeu preservá-la e usá-la com poder. Nessa sessão, vamos celebrar a palavra viva, vendo como ela sobreviveu a todas as tentativas de destruição e como ela continua a ser a força mais transformadora no universo hoje. Pare um instante e pense na audácia e na grandeza dessa afirmação de Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele pega a coisa mais permanente que a gente conhece, o próprio universo, e diz que a sua palavra é mais duradoura. Essa é a promessa da preservação divina. O Deus que foi poderoso o suficiente para inspirar a palavra, também é poderoso o suficiente para guardá-la de toda a corrupção e destruição ao longo dos séculos. A nossa confiança não está na habilidade dos copistas ou na boa vontade dos imperadores, mas no poder e na promessa de Deus. E a palavra não é apenas preservada, ela é ativa. Hebreus 4:12 a descreve como viva e eficaz. Viva porque o Espírito de Deus, seu autor, a usa para gerar vida espiritual. Ela não é letra morta num papel. Eficaz, do grego energés, de onde vem a nossa palavra energia. Ela tem poder para realizar coisas. Ela penetra mais fundo que qualquer bisturi, expondo nossos pensamentos e intenções mais íntimas. É por isso que ler a Bíblia é uma experiência única. Ela nos lê ao mesmo tempo em que a lemos. Ela convence do pecado, converte o coração, consola a alma, corrige o caminho e capacita para o serviço. É o principal instrumento de Deus para transformar vidas. A imagem de uma família lendo a Bíblia juntos não é só uma cena bonita, é a representação de um poder espiritual sendo liberado naquele lar. A história é um cemitério de tiranos que tentaram destruir a Bíblia.
O imperador romano Diocleciano, por exemplo, em 303 d.C., ordenou que todas as Bíblias fossem queimadas e todos os cristãos mortos. Ele estava tão seguro do sucesso que ergueu um monumento sobre as cinzas de uma Bíblia com a inscrição: extinto o nome dos cristãos. Que ironia, não? Diocleciano está morto e esquecido. Seu império virou pó e a palavra que ele tentou destruir continua se espalhando como fogo pelo mundo. A sobrevivência da Bíblia não é um acidente, é um milagre. O cético Voltaire previu que em 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido, encontrado só em antiquários. 100 anos depois da morte dele, a Sociedade Bíblica de Genebra usava a antiga casa e a prensa de Voltaire para imprimir Bíblias. O martelo dos céticos se quebra, mas a bigorna da palavra de Deus permanece firme. E assim, a gente conclui nossa jornada pela bibliologia. Vimos que a preservação da Bíblia é o cumprimento da promessa de Deus, que ela é uma palavra viva, não um livro estático, que ela possui um poder inerente, uma animação para transformar radicalmente o coração humano, e que sua sobrevivência milagrosa é um dos maiores testemunhos de sua origem divina. A Bíblia não é só um livro para ser estudado, é um livro para ser vivido, uma palavra para ser crida e obedecida. Para encerrar, eu quero deixar 2 perguntas, não para me responderem agora, mas para que levem consigo. Primeira, depois de tudo isso que a gente viu sobre a origem, a inspiração, a autoridade, como isso fortalece a confiança pessoal de cada um nas Escrituras? É possível realmente confiar neste livro? E a segunda, mais prática, se a Bíblia é de fato viva e eficaz, como isso deve impactar a vida diária de cada um? Como isso muda a forma de abrir a Bíblia pela manhã? Que este estudo não seja apenas informativo, mas que seja transformador. Que ele nos leve a amar mais este livro, a estudá-lo com mais dedicação e a obedecê-lo com mais alegria. Que o Espírito Santo, o grande autor, nos ilumine a todos nós. Muito obrigado pela atenção.